Boa noite, companheiros e companheiras. Este final de semana passado, estive na capital do estado de São Paulo, mais especificamente na parte sul da cidade. E lá estive em uma pequena reunião, e essa reunião resultou alguns frutos e alguns tantos deles bastante desagradáveis. Bem, tudo saiu a contento se não fosse uma senhora já quase no final da reunião ter se manifestado politicamente. Se essa senhora tivesse se manifestado politicamente, dando o seu parecer e dando a sua visão política, seria muito louvável, né? E eu até apreciaria. O que aconteceu foi que essa senhora simplesmente usou a minha pessoa para me comparar ao nosso presidente atual, nosso presidente da República atual, dizendo que eu, por alguma razão, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, coisa que eu não tenho filiação com partido nenhum. Eu já estive em vários comitês, sabe, tanto do PSOL quanto do PCdoB e do PT também, e não sou afiliado a nenhum partido. Simplesmente sou de esquerda e não é de hoje. Desde o tempo do saudoso Leonel de Moura Brizola, eu sempre fui de esquerda. Eu nunca mudei, sabe? E nunca saltei de um lado para o outro. E nunca fiquei em cima do muro, né? Como costuma ficar o pessoal do Congresso Nacional. Bem, então essa senhora disse que eu devo ser um bandido igual ao bandido que está na presidência. E eu simplesmente disse a ela o seguinte: eu acredito que a senhora não saiba o que quer dizer a palavra bandido, ou se refere ao banditismo de uma outra forma que eu desconheço. Eu desconheço essa forma. Pois bem, os ânimos se acalmaram, quer dizer, os ânimos dessa senhora e de algum elemento ligado a ela. E eu continuei calado. Pois bem, em dado momento, já quase para o final da reunião, essa senhora voltou a me atacar da seguinte forma, dizendo que eu não posso emitir parecer nenhum se eu desconheço o que é a política, se eu desconheço o que é a história, e que o governo do elemento que presidiu a presidência da República no quadriênio anterior ao quadriênio do presidente Lula, na minha opinião, certo, foi um presidente que, como dizia o velho guerreiro, como dizia a velha Aracide Almeida, retifico, não resta a menor dúvida, não é? Um pilantra. Então, essa senhora chegou a dizer o seguinte: o presidente atual, se referindo ao presidente Lula, e o presidente anterior, não é? O imprendível, o imbrochável, o inelegível, o imbecil, são farinha do mesmo saco. Eu falei, eu acredito que a senhora desconheça tanto a farinha quanto o saco, não é? Porque não fazendo diferença entre um e outro, eu acredito que só pode desconhecer. Então, perdão, ela me disse que eu desconheço
a história, desconheço a parte geográfica. Eu estava sentado e assim, estando sentado, fiquei e somente respondi a ela o seguinte: eu acredito, tenho absoluta certeza que a senhora, com todo o seu conhecimento, tanto na parte geográfica, quanto na parte histórica, quanto na parte política, juntando tudo, a senhora não sabe 1/100º do meu conhecimento. Não vamos entrar no Império, vamos passar simplesmente do golpe de 1889 para cá. Eu tenho certeza que a senhora não vai, eu vou lhe fazer 10 perguntas e a senhora vai errar todas as 10. A senhora pode fazer as perguntas que quiser à minha pessoa, nesse campo, no campo geográfico, no campo histórico e no campo político. Eu tenho certeza que, se não acertar todas, acertarei quase todas. O esposo dessa senhora, não contente com a situação, quis tomar a voz, não é? E se levantou dizendo: o senhor está pensando o quê? A minha mulher fez federal. Eu falei: não seja por isso, companheiro. Eu conheço várias pessoas que fizeram federal, e tem uma que eu até conheço, a mais recente, duas mais recentes. Uma vez citando, se falava de alguma coisa religiosa e política ao mesmo tempo, então alguém no ambiente citou o Bispo Macedo, e esse cidadão desconheceu. Não sei quem é Bispo Macedo. Estamos falando de um cidadão terminando uma faculdade. Outra situação, já em outro ambiente, se falou de um político que ficou pouco tempo, praticamente abortou, não é? O presidente Jânio Quadros. A pessoa não era assim, contemporânea minha, sabe, na idade. Então eu acredito que tenha desconhecimento, mas que não soubesse nada a respeito de quem foi um presidente da República, mesmo por poucos meses, não é? Porque todo mundo se lembra de Collor de Mello, não é? O déspota, o também déspota, não é? Que abarcou toda aquela poupança, principalmente dos mais humildes, não é? Então, todo mundo se lembra. O atual bolsonarento, que está preso agora por prisão domiciliar, porque quem tem dinheiro fica em prisão domiciliar, com tornozeleira, suavizando não é? O tornozelo. Mas vamos dar a sequência ao término desse vídeo. Então, essa senhora, eu disse assim: senhora, eu conheço pessoas que saem da faculdade e sabem menos, muito menos, do que quando entraram. Eu conheço gente que saiu da faculdade, independente de qual faculdade seja, e mal sabe fazer um O dando volta em um copo. Eu não tenho nenhuma faculdade terminada, das 3 que entrei, naqueles bons tempos, né, que foi Direito, Economia, Literatura, não tenho nenhuma terminada. Agora, eu, sinceramente, tento e não faço disputa com ninguém. Agora, eu simplesmente não calo a boca em termos daquilo que eu sei um mínimo, que é mais do que muita gente, ou do que quase a maioria, não é? Então, eu tenho uma certa dignidade, eu não me vendo por um cachorro-quente numa eleição, eu não me troco por uma nota de R$50,
Então, ficou um clima desagradável. O esposo dessa senhora dizer, ela fez uma faculdade. Mas faculdade? Mas de quê? Bem, isso é pouco importante. Tem pouca relevância na conversa. Mas uma faculdade que tem 100 candidatos para 10 mil vagas. Não é nenhuma física quântica, não é nenhuma engenharia, não é nenhuma medicina. Estou falando das federais, não das faculdades pagou, passou. Isso é o que eu estou dizendo. Então, diante dos presentes, essa senhora e o esposo ficaram com a cara no chão. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Agora, eu sou arrogante? Não. Eu sou irônico? Bastante. Bastante irônico. Agora, eu brinco com aquilo que eu sei brincar. Eu sou simples dentro da simplicidade que eu sei ser. Eu jamais pronunciaria uma palavra de nível mais elevado a um matuto. Aqui vocês dizem o caipira. A um caipira. Sabe? Eu me igualo a ele, porque sei que ele não tem condição de me sobrepor, ou pelo menos de se equiparar à minha linguagem. Então, eu sou assim. Agora, isso provoca inveja em muita gente. Mas isso nada me caiu do céu. Nada me caiu do céu. Isso tudo eu fiz com o meu esforço. Sabe? Porque a única coisa que eu sei que cai do céu é água, é chuva. Entendeu? Então, de todos os anos que eu estive por vários países do mundo, com 13 anos, fui estudar na Alemanha, fui estudar na Suíça, fui estudar na Áustria, estive em 15 países africanos, conheço praticamente todos os países da América do Sul e o Caribe, e vários outros, para não citar mais. Conhecendo, não visitando pontos turísticos, conhecendo a massa humana, nos mais profundos rincões de cada país, certo? Como no antigo Congo belga, no Senegal, na Guiné-Bissau, e em Congo, e vários outros. E hoje eu tenho um certo cabedal que posso me dar ao luxo, não com arrogância, não, mas simplesmente com conhecimento de causa. E essa senhora ficou com, desculpa a expressão, com a cara grande, diante de vários presentes, porque falou coisa que não sabia. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês. Então vocês qualifiquem a minha pessoa da forma que quiserem. Que eu sou snob, que eu sou irônico, que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, isso é um direito que cabe a vocês, não é? Por isso tem o provérbio, a cada cabeça uma sentença. Então, eu só quero desejar a vocês tudo de bom e uma boa noite.